Graça e paz, irmãos. Queremos novamente louvar ao Senhor e meditar um pouco em Sua palavra, tá bom? Então esperamos que todos estejam bem. Estamos orando por vocês e ansiamos que tudo volte ao normal e possamos novamente cultuar ao Senhor juntos. Amém. Então nós queremos orar nesse momento, pedindo ao Senhor a sua bênção, o seu direcionamento. E a minha oração, meu desejo é que esse culto seja uma bênção em sua vida, que Deus fale ao seu coração através da sua palavra, tá bom? E também nos ajude a adorá-lo em espírito e em verdade. Então vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por tua graça, tua misericórdia. Somos gratos, ó Deus, por teu amor e pela salvação que o Senhor nos proporciona por meio do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, porque em Cristo somos feitos novas criaturas, em Cristo temos uma verdadeira e viva esperança, em Cristo, ó Deus, nós conhecemos ao Senhor e somos herdeiros das tuas promessas. Obrigado por esse tempo. Nós reconhecemos, ó Deus, que os dias não são fáceis, mas confiamos que o Senhor está no controle, Tu és o Deus soberano e tudo acontece, ó Deus, por uma razão, para a glória do Teu nome, e nós confiamos e descansamos no Senhor. Pedimos que nos abençoe nesse tempo de culto, nos dirija, ó Pai, nos ajudando a Te louvarmos de modo agradável ao Senhor, e que assim também o Senhor venha falar aos nossos corações por meio da Tua palavra, nos edificando, fortalecendo e salvando também aqueles que ainda, ó Deus, estão distantes do Teu Filho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos cantar 2 hinos do cantor cristão. Se você tem um cantor cristão aí, seja no livro, seja no celular, você pode abrir no 422, cantor cristão, 422, trabalho cristão. Então esse é um hino muito interessante que fala que nós precisamos trabalhar, servir ao Senhor, viver aqui neste mundo, né, com esperança, fé e oração até que volte o nosso Redentor, o Senhor Jesus. Então cantemos Trabalho Cristão, hino de número 422. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, o vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação pela graça nos dá. No amor, com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração,
Jesus, salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Vamos cantar agora mais um hino, desta vez o hino de número 451, Os que Confiam. 451, Os que Confiam. Ceifeiros da seara santa, sois poucos, bem sós, porém é forte o vosso mestre. Avante, avante, pois, os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão, cansados, tristes, sem alento, deixai de lamentar, por vós está Jesus o Mestre, por que desanimar? Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avantes, na obra sem igual. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Amém. Vamos então agora meditar um pouco na palavra do Senhor. A família vai se retirar. Hoje eu gostaria de trazer mais uma meditação para os irmãos. E hoje eu queria compartilhar 3 conselhos que o apóstolo Paulo nos dá em Romanos capítulo 12, versículo 12. Eu estava pensando sobre esses conselhos. Eles são diretos, simples, claros
e são extremamente úteis para nós nesse período de pandemia, certo? Então eu peço que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 12, e veremos quais são esses 3 conselhos que o apóstolo Paulo nos dá, tá bom? Então, Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos, capítulo 12, versículo 12, nos diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então, 3 conselhos: se alegre na esperança, seja paciente na tribulação e perseverante na oração. Então, nós queremos trabalhar um pouco, meditar, refletir sobre esses 3 conselhos. Tentar aqui ser breve, tá bom? Mas vejamos o que o apóstolo Paulo está querendo aqui nos falar. Vamos nos aprofundar nesses 3 conselhos desse santo homem de Deus, tá bom? Então, primeiramente, alegre-se na esperança. Esse é o primeiro conselho que Paulo nos dá aqui em Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança. Essa palavra regozijar significa se alegrar. Então, essa é a ideia. Se alegrem na esperança. Agora, que esperança é essa que o apóstolo Paulo está falando? Que esperança é essa que Paulo está se referindo aqui? Em que esperança eu preciso me alegrar, eu preciso me regozijar, certo? Então, quando nós lemos a Bíblia, e principalmente aqui as cartas do apóstolo Paulo, nós percebemos que esperança se refere à esperança cristã, à certeza que os cristãos têm com base nas promessas de Deus. Então, quando falamos de esperança cristã, a esperança cristã são certezas que se baseiam em promessas. Nós temos certeza de algumas coisas futuras, temos certeza de como o mundo vai acabar, temos certeza de que vai existir vida após a morte, temos certeza de vida eterna, temos certeza de novos céus e nova terra, porque Deus promete. Então, quando falamos de esperança cristã, nos referimos das certezas que os cristãos têm com base nas promessas de Deus, certezas do porvir, certezas de coisas futuras, certo? Então, isso é a esperança. Quando falamos da esperança cristã, então, por exemplo, nós falamos da esperança da vida eterna. Deus promete vida eterna, salvação aos que creem em Cristo. Nós falamos de novos céus e nova terra, ou seja, todo esse mundo transformado, né? Um novo mundo para habitar, um mundo de justiça, de paz, de alegria, um mundo sem tristeza, sem enfermidade, sem doença, um mundo que não haverá mais corrupção, não haverá mais roubo, não haverá mais mazelas, um mundo totalmente perfeito em que os nossos corpos serão glorificados. Então, essa é a esperança que o cristão tem. Esperança de vida eterna, novos céus e nova terra, esperança de um corpo perfeito, um corpo glorificado, um corpo livre de mazelas, livre de imperfeições. Agora, por que nós chamamos isso de esperança? Porque isso é uma certeza, essas verdades são certezas que o cristão tem baseado nas promessas. Então, tudo isso que eu estou falando não é coisa que um crente inventa. É porque quando lemos a Bíblia, são promessas de Deus. Deus promete vida eterna. Deus promete que um dia todo esse mundo será transformado. Deus promete glorificação dos corpos daqueles que morreram em Cristo. Então, isso é esperança cristã. Quando falamos de esperança cristã, nós não estamos nos referindo a pensamentos positivos, né? Então, as pessoas às vezes confundem muito. Inclusive, fé é justamente isso. Fé é a esperança baseada nas promessas de Deus. Isso é fé. Fé é ter a certeza das coisas que você não vê, das coisas invisíveis, das coisas que não irão acontecer. E por que eu tenho certeza? Porque Deus prometeu. Então, fé e esperança são coisas que estão alicerçadas nas promessas de Deus. É diferente de pensamentos positivos. Então,
Então, o que é o pensamento positivo, né? É quando alguma coisa ruim está acontecendo e geralmente as pessoas falam, não, vamos crer que tudo isso vai passar, as coisas vão melhorar, né? Ver alguém enfermo, não, você vai ficar bom. Só que às vezes a pessoa morre, não fica boa, a pessoa piora, chega diante de uma crise financeira, não, as coisas vão melhorar, você vai prosperar e a pessoa não prospera. Então isso é pensamento positivo, é pensar que as coisas vão dar certo. Eu não digo que isso seja errado totalmente, mas não confunda pensamento positivo com fé. Não confunda pensamento positivo com esperança cristã. Pensamento positivo é algo vazio, é algo que não se baseia em algo concreto. Então você fala assim, as coisas vão melhorar. Você fala isso baseado em quê? Você fala que as coisas vão melhorar baseado em quê? Mas quando um cristão fala que as coisas vão melhorar quando Jesus voltar, ele fala isso porque está baseado em promessas. Isso é esperança, isso é fé, isso não é pensamento positivo. Então é essa esperança que Paulo está falando. Alegrai-vos, regozijai-vos na esperança. Ou seja, nas certezas que vocês têm acerca das coisas por vir, das coisas que foram explanadas e foram colocadas nas promessas de Deus, certo? Então aqui nós temos algumas aplicações para nós. Então, eu acho interessante que nesse momento de pandemia, de dificuldade, em que vemos o mundo padecendo com as mazelas que ocorrem, né, que acabam surgindo com o coronavírus. Então, esses momentos são momentos que nos dá a oportunidade de olharmos mais para a esperança futura. É nesses momentos que percebemos que esse mundo aqui não é perfeito, que esse mundo aqui é cheio de corrupção, é cheio de doença, é cheio de mazelas, é cheio de coisas ruins. Embora a vida seja boa, embora Deus nos presenteie com momentos bons, a verdade é que a vida aqui existem muitas dificuldades, muitas lutas, tribulações. Então, às vezes você está ali numa boa e aí acontece um problema financeiro. Você está ali numa boa, aparece uma enfermidade. Você está ali numa boa, acontece um acidente. Você está ali numa vida boa, mas aí nós somos cercados por corrupção, por roubo, mortes, assassinato, enfim. Então, esses momentos, né, momento de coronavírus, doença, vírus se espalhando, é um momento propício para nós olharmos para a esperança futura, lembrar do novo céu e nova terra, o dia em que esse mundo será refeito e nós não teremos mais isso, não teremos mais vírus, não teremos mais doença, não teremos mais choro, não teremos mais dor. Já pensou? Você que sofre com dores, né? Nós sofremos com muitas dores, principalmente nas enfermidades. A esperança futura, baseada nas promessas de Deus, é de um mundo onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Essa é a esperança que nós temos. Então, esse momento de dificuldade, tribulação, é um momento propício, apropriado para nós pensarmos na esperança futura. Além disso, outra aplicação aqui para nós é que, embora os dias difíceis nos entristeçam, a esperança futura, ela nos traz alegria. Então, quando lembramos de tudo isso que eu acabei de falar, isso enche o nosso coração de alegria. Enche o nosso coração de alegria saber que um dia aqueles que são de Cristo habitarão com o Senhor em um mundo perfeito. Então, isso nos traz alegria. É por isso que Paulo fala: alegrem-se na esperança. Lembrem-se da esperança que vocês têm e alegrem-se na esperança. Veja que Paulo está falando não para nos alegrarmos no mundo, né? Não para nos alegrarmos com as coisas desta vida, passageiras, mas para nos alegrarmos com as promessas acerca do porvir, nos alegrarmos na esperança acerca do futuro. Então, é preciso nos regozijarmos. E para completar aqui esse primeiro ponto, eu gostaria também de falar que essa esperança, ela é uma esperança exclusiva do cristão.
Ela é uma esperança que só aquele que tem a Cristo tem. Então, se você não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, se você um dia não se arrependeu dos seus pecados, não teve seus pecados perdoados por Jesus, se você não reconheceu Jesus como o único que pode te perdoar, aquele que veio morrer por pecadores e levou sobre si os nossos pecados, se você ainda não recebeu como Salvador, não entregou sua vida a Ele, eu sinto muito lhe falar, mas você não tem essa esperança. Porque a promessa de vida eterna, a promessa de salvação, a promessa de novo céu e nova terra, são feitas para aqueles que um dia entregaram sua vida a Cristo. Certo? É como a Bíblia diz, aquele que tem um filho tem a vida. Aquele, porém, que não tem um filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, essa esperança ela é exclusiva do cristão. Inclusive, eu gosto muito de um texto lá em 1 Tessalonicenses, também que é uma carta do apóstolo Paulo, em que o apóstolo Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, ele falando aqui para os cristãos. Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, Paulo aqui estava falando para os cristãos que estavam tristes, porque seus irmãos em Cristo haviam morrido. E Paulo está dizendo, olha, vocês não devem se entristecer pelos irmãos em Cristo que morreram. Vocês não devem se entristecer, porque quem se entristece são aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança, porque os irmãos em Cristo de vocês que morreram, eles irão ressuscitar para a vida eterna. Eles morreram em Cristo, então eles ressuscitarão para a vida eterna. Agora, aqueles que não têm esperança, eles realmente se entristecem. Não tem nenhuma certeza sobre a vida após a morte. Então veja aqui que o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que enquanto uns têm esperança, que são os cristãos, outros não têm esperança. Então quando Paulo diz, regozijai-vos na esperança, isso aqui é uma ordem, porém uma ordem que só se aplica ao cristão. Mas se você ainda não tem a Cristo como Salvador, lembre-se que você pode ter essa esperança. Receba a Cristo como Salvador, arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Ele, reconheça Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Não adianta nada nós dizermos que cremos em Cristo e continuarmos crendo em outros. Cremos em Cristo, mas cremos em nossos próprios esforços. Crer em Cristo é crer que Ele é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Que não há nada que eu possa fazer para ter salvação e perdão, mas o que Ele fez na cruz é suficiente para o perdão dos meus pecados e a minha salvação. Então, creia nele e você há de ter essa esperança e poderá então se alegrar, se regozijar na esperança. Mas temos então mais dois conselhos. Os dois conselhos eu vou tentar ser mais breve, tá bom? Que são aqui menores. Então, primeiro conselho, regozijai-vos na esperança, se alegre na esperança. Segundo conselho, seja paciente na tribulação. Eu acho interessante aqui. Então, Romanos 12, se você volta lá para Romanos capítulo 12, versículo 12, né? Então, Paulo vai dizer, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Eu acho interessante que nos momentos difíceis, nós somos muito tendenciosos a ficar impacientes, na verdade, a ficarmos impacientes. Nós não vemos a hora de a dificuldade passar, de a angústia acabar, nós começamos a ficar impacientes. E o conselho de Paulo aqui é, na tribulação, na dificuldade, na angústia, no momento difícil, seja paciente, certo? Tenha paciência. Então eu sei que muitas pessoas agora no momento do coronavírus, ficam dizendo, quando é que isso vai passar? Quando é que isso vai acabar? Eu não aguento mais ficar em casa, nessa quarentena. Quando é que nós vamos voltar aos cultos? Quando é que os comércios vão abrir? Quando é que a vida vai voltar ao normal? Eu não aguento mais. Então, geralmente nossa paciência é testada. Mas aí Paulo está dizendo, sede pacientes na tribulação. Então, irmãos, precisamos ser pacientes. E é interessante que a palavra paciente, ela tem a ver com perseverança. Então,
ser paciente é aguardar firme, né? É aguardar estando firme. Porque quando nós perdemos a paciência, nós queremos chutar o balde, né? Nós queremos desistir das coisas. Quando isso aplica à vida cristã, quando estamos impacientes com as dificuldades, queremos abandonar a vida cristã. Não quero mais ser crente, não aguento mais seguir a Jesus, é muito sofrimento, enfim. Então, ser paciente é aguentar firme, é esperar firme, né? Então, isso é ser paciente. Então, nessa tribulação, nesse momento de coronavírus, pandemia, outro conselho: seja paciente. Não sabemos quando isso vai passar, não sabemos quando tudo vai voltar ao normal, e é preciso que sejamos pacientes nessa tribulação. Na Bíblia, nós temos diversos exemplos de pessoas que foram pacientes, que eu acho muito interessante, que nos lembra um pouco disso, né? Então, pense em Jó. Jó foi acometido com doença, perdeu seus filhos, né? Perdeu seus bens, e Jó esperou muito tempo até que tudo foi restituído. A paciência de Jó levou Jó a ser perseverante. Ele não desistiu de seguir ao Senhor. Outro exemplo de Noé, né? Quando Noé entrou na arca, o dilúvio veio. Você já parou para pensar quanto tempo Noé ficou dentro da arca, esperando baixar as águas? Já pensou a agonia dentro da arca? Só Noé, sua família, com um bocado de animais. Eu imagino aqui, né, até mesmo o mau cheiro, né, dentro da arca, cheio de animais. E Noé ficou dias e dias e dias depois que o dilúvio passou, né? Teve vários dias chovendo, dilúvio. Depois que o dilúvio passou, Noé teve que esperar as águas baixarem, e foram então muitos dias dentro da arca. Noé teve que ter muita paciência. Tem até uma música infantil, né, falando sobre essa ocasião de Noé, que esse é o título, né? Temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. Então, nós precisamos ter paciência, né? Nós estamos dentro das casas. Noé chegou dentro da arca, foi muito pior. Então, ter paciência, esperar tudo isso passar. Paciência na tribulação. Esse é o segundo conselho. Tenha paciência na tribulação. Aguente firme nos caminhos do Senhor. E por último, além de se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação, o terceiro e último conselho é: persevere na oração. Em outras palavras, continue orando. Então Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então, quando nós perdemos de vista, né, a esperança futura e ficamos impacientes, nós começamos a deixar de orar. Às vezes até nós começamos a pensar se a oração adianta alguma coisa. Será que adianta orar? Eu tenho orado para que Deus acabe com esse coronavírus e não acaba. Então, para que eu vou orar ainda? Mas o conselho aqui é: persevere, continue orando, persevere na oração. Além disso, quando nós perseveramos na oração, fica mais fácil então estarmos com os nossos olhos fitados na esperança futura e sermos pacientes. A oração, ela nos ajuda a nos regozijar na esperança e sermos pacientes na tribulação. Então, é importantíssimo que nós perseveremos na oração, continue orando. E aí, você pode primeiramente orar por você mesmo. Ore por você, peça que Deus lhe dê forças, que Deus lhe fortaleça, que Deus te sustente, que Deus anime o seu coração, que Deus te dê perseverança, paciência, que Deus te ajude a viver com os olhos, com os pensamentos na esperança futura. Ore por você, ore por sua família, ore pelos seus filhos, ore pelo próximo, ore pelos enfermos, ore pelos os profissionais da saúde, ore pela economia, ore pelos governantes. Persevere nisso, interceda pelo próximo. Ore por você, rogue por você e família. E também persevere em oração em prol dessa situação. Ore para que Deus continue a agir, que Deus venha com a sua boa mão a fazer com que tudo isso passe brevemente. Então, esse é o terceiro conselho. Persevere, não desanime, né? Não desista de orar. Pastor, já orei, parece que nada acontece. Não desista. Continue orando. Tire um tempo para buscar o Senhor em oração. Então, esse é o terceiro conselho. Ficamos aqui deixando para cada um de vocês esses três conselhos, né? Aqui
colocado pelo apóstolo Paulo. Mais uma vez, regozije-se na esperança, sede pacientes na tribulação e persevere na oração. Que Deus nos abençoe e que esses 3 conselhos de fato sejam bastante úteis para nós nesses dias de coronavírus, de pandemia, que possamos realmente colocá-lo em prática, né? Tem aquele ditado que se conselho fosse bom, ninguém vendia, né? Mas na verdade o conselho é bom, principalmente quando é conselho bíblico, quando é conselho vindo das Escrituras. É bom, é de graça, coloque então em prática. Deus te abençoe, um grande abraço, né? E até o próximo culto.